Olá, está no ar o Extracampo. No programa de hoje, uma entrevista para lá de especial. Nós recebemos aqui o técnico democrata Gilmar Estevão. Não saia daí, o programa está só começando. Bom, para começar o Extracampo de hoje, eu quero apresentar a nossa bancada. Primeiro eu quero apresentar nosso jornalista, o André Montoffel. Seja bem-vindo, André. Obrigado. E apresentar aquele também que já foi jogador do Cruzeiro, jogador do São Paulo, já jogou em Portugal, no Emirados Árabes, já foi campeão da Libertadores de 1992 pelo São Paulo. Gilmar Estevão, seja bem-vindo ao Extracampo de hoje. É um prazer estar com vocês aqui, né, no programa aqui junto com vocês, na esperança de a gente poder falar um pouco sobre não só minha vida, né, como jogador de futebol e principalmente pelo nosso querido democrata, né, que eu entrei como funcionário, mas a gente passa a ser torcedor também, né? Pois é, Gilmar, então, para começar o programa de hoje, você podia contar para nós um pouquinho sobre sua carreira, sobre onde você começou, como fluiu sua carreira até 2004, né, quando você se aposentou, quer dizer, em 2001, quando você se aposentou? Todo mundo pensa que eu sou de Teoflotone, né? Na verdade, eu sou de BH, fui levado para Teoflotone em 87, né, para disputar a segunda divisão pelo extinto Santo Antônio de Teoflotone e acabou me destacando, né, sendo um dos artilheiros lá do campeonato em 88 e fazendo até muitos gols pelo Democrata, que o Democrata também disputava uma das vagas. E aí fui comprado pelo presidente Almir Vargas para vir para o Democrata. Aí comecei minha carreira aqui, fui emprestado para o Cruzeiro em 90, mas as coisas não andou como a gente queria, não teve a transação. Eu retornei ao Democrata, fui o artilheiro do Campeonato Mineiro aí em 91, foi onde o Democrata conseguiu ser o vice-campeão mineiro, né? Uma trajetória excelente. Ali sim, abriu as portas para mim, porque eu fui para o São Paulo, né? Campeão da Libertadores em 92, depois fui para a Arábia Saudita, fiquei lá quase 2 anos. Depois retornei para o Brasil, mas fui já a transferência para Portugal, com o Ricardo Zulf me levou. E lá eu segui minha carreira aí durante 10 anos no Vitória, no Boa Vista, no Desportivo de Chaves. Aí sim, como você disse, aí já as pernas já não estavam aguentando, muitas dores, né? Então retornei ao Brasil, ainda tive uma passagem pelo Democrata em 2003, né? Mais um pouco ali que eu estava jogando, que eu estava até como auxiliar, mas precisou de um atacante, acabou entrando e conseguindo ainda jogar mais um tempo. Aí sim, aí depois eu já encerrei minha carreira como jogador e agora estou aí firme e forte aí na luta como treinador de futebol. Surge uma curiosidade, Gilmar. Como foi ter Tele Santana como treinador? O que você traz do Tele para hoje, para o seu dia? A seriedade, né? Não tem que... fica até difícil falar de um homem como Tele Santana, porque como treinador, a seriedade é muito grande, não precisava nem de treinamentos para saber os defeitos dos jogadores, a colocação deles, então aprendi muita coisa com ele, como pessoa também, pelo fato de eu morar onde é que ele morava, né? Que era dentro do CT do São Paulo, e nas horas vagas era um brincalhão, né? Gostava de brincar, de passar as histórias dele pra gente. Então me ajudou bastante, né, na minha formação, até como jogador do restante da minha carreira e como treinador também, porque é importante, a gente sempre fala que eu sou treinador, ser como ele foi, a verdade direta com os jogadores, ser franco, não tentar falar coisas que não vão acontecer, sempre passar para o jogador sempre a verdade, porque é isso que eles precisam, né? Porque o jogador para desenvolver tem que estar sempre sabendo a verdade do que pode acontecer, se às vezes vai atrasar um salário, você tem que falar para eles a verdade, nunca deixar no ar, porque isso desanima muito o grupo, e ele não, ele sempre foi direto, contava tudo mesmo certo que ia acontecer, então isso eu trouxe para mim e estou sempre passando para o grupo e estou tendo êxito, né? Porque os jogadores acreditam no trabalho da gente, isso está sendo muito importante. Gilmar, aquele time do São Paulo era fantástico, né? Desde que eu me entendo por gostar de futebol, né, de ser apaixonado por futebol, sem dúvida aquele time do São Paulo 92, 93, né, o time do São Paulo do Tele Santana, né, não era o time do São Paulo de 92, era o time do Tele Santana. Era um time fantástico, né? O que tinha naquele time de essência para conquistar tantos títulos como conquistou e que outras equipes não conquistaram? Um bicampeonato mundial, brasileiro 2 anos antes, né? Depois foi Supercopa, quer dizer, foram vários títulos que decretou São Paulo como o maior vencedor, né, do futebol brasileiro. Igual nós falamos, apesar de ter o grande líder, que era o Tele Santana, né, o conhecedor total do futebol,
era muita qualidade técnica junto, né? Quando eu cheguei para lá, eu cheguei a me deslumbrar na hora que eu cheguei, que eu estava eu saí do interior, de um Democrata, para chegar no São Paulo. Eu encontrei com o Raí, Milha, Palinha, né, Elivelto, Macedo, Zete, Antônio Carlos, Cafu. Então Rogério Ceni ainda, Júnior ainda. Zete era o titular absoluto naquela época. Então era um nível muito alto, né? E eu consegui ali, com a minha simplicidade, eu consegui ser titular nos 4 primeiros jogos. Se não tive uma contusão no pé, fiquei parado quase 2 meses. E até pela qualidade do grupo, ia entrando um, entrando outro, o time ia seguindo, encaixando. Então, por isso teve muito sucesso, né? Pela qualidade técnica, pelo conjunto que se montou durante esse tempo. Não é à toa que eu saí em 92, aí, que foi campeão da Libertadores. O São Paulo continuou ainda vencendo muitos campeonatos pela frente. Foi bicampeão da Libertadores, venceu outros campeonatos, porque a equipe era muito boa e segurou, né, esse grupo junto. E se criou uma família ali, então o São Paulo é bem fechado nisso, eles são bem... passa bem a clareza para os jogadores, então por isso as coisas andaram muito bem. Agora, você trilhou depois um caminho que hoje é cada vez mais comum no futebol, né, com essa globalização, que é ir para a Arábia, né? Hoje se ouve mais falar disso, o jogador está indo para a Arábia, o mundo árabe virou um futebol à parte, né? E um mercado intenso. Como é que era o mercado árabe naquela época que você jogou lá? Na época que eu estive, que eu fui levado com o Vantuir Galdino, que foi treinador, né? Só podia jogar 2 estrangeiros em cada equipe, né? Então, era um começo ainda dos jogadores brasileiros chegando na Arábia, apesar de ter jogado Rivelino, tempo atrás, Tele Santana teve lá, mas a gente via ainda em fase de desenvolvimento deles lá, né? Tinha mais técnico do que jogador, do que jogador, época, né? Que era só 2 estrangeiros, mas no meu time tinha 2, que era eu e Zé Carlos, que foi campeão pelo Bahia em 87, né? 88. Então já tem nós 2 do mesmo time e o resto tudo árabe, né? Então, e só a comissão técnica brasileira. Então as coisas estavam desenvolvendo ainda, mas a estrutura deles já estavam na frente nossa já há bastante tempo. A estrutura, campos como a gente fala, né, os bastidores do futebol já estavam bem adiantados, só que a qualidade técnica deles não era tão boa, né? À toa que depois que os brasileiros foram indo, eles conseguiram até classificar para uma Copa do Mundo, né? Que aquele que foi o artilheiro até na época lá, que fez um dos gols mais bonitos da Copa em 94, jogava num time que era rival nosso lá. Então eles começaram a desenvolver e hoje você vê que tem muitos lá ainda, né? Que favorece muito a parte financeira para eles, porque é isso que leva muito brasileiro aí para lá, porque em qualidade de vida é bem difícil até para as esposas que vão com você, a família, não é muito restrito, né? O que eles têm lá como regime deles lá, que é o Alcorão, mas as coisas vai indo, né? Vai fluindo, porque você mora num condomínio fechado também, que lá pode morar estrangeiro. Então é isso, e eles vão hoje já desenvolveram bastante, né? O salário já era alto? Como é que é? Já era, em proporção do Brasil aqui, vamos pôr assim, né? Que o jogador aqui, igual tá ganhando aqui uns 10 mil reais, ele vai lá ganhando 60. Então, para ele então, uma coisa bem diferente, né? E lá não tem como, você não tem nem como gastar o dinheiro lá, porque você não tem, porque lá, se você cair na graça dele, você recebe mais prêmios, entendeu? Porque lá nós tínhamos... então tá bom demais. Nós jogávamos lá porque eu jogava no Al-Ali, e tinha o Al-Ittihad, que era o rival do Al-Ali, que era tipo rivalidade Cruzeiro e Atlético. Então eles falavam, vocês podem perder todos os jogos, mas para eles não podem perder. Aí nós, no ano que eu estava lá, nós ganhamos os jogos todos. Então durante a semana ele vinha chegava uma folha para assinar o bicho, né? Que eles falam os premiação. Príncipe Mohammed, não sei o quê, mandou pra vocês assinar. E eu só assinava e pegava o dinheiro, nem sabia o que era. Toma uma Ferrarizinha aqui de presente. Aí eu mandava assinar e chegava de tá outra folha lá. Aí eu falava, o que é isso? O cara falou, assina, rapaz, pega o dinheiro e não pergunta nem quem é, não. É príncipe não sei de onde. Então você vê como que é, e às vezes até hoje é isso, que muitos brasileiros vão pra lá e acaba tendo muito sucesso lá. Outro mercado também brasileiro que é muito explorado é Portugal. Você passou por lá e diversos jogadores democratas agora também já passou por lá. Como é que é jogar em Portugal, um país que tem a mesma língua nossa, basicamente alguns costumes parecidos? Para mim, que eu estava na Arábia Saudita, com 45 graus, 50 graus lá que eu estava lá com a minha esposa. Eu saí da Arábia Saudita, fui para o Brasil, fiquei uma semana só, nem desmanchei minha mala, já retornei para Portugal e fui logo para uma cidade que estava menos 5 graus. Eu saí de 50 para menos 5.
Cheguei lá, aí pra mim a adaptação até em termos... E a língua é um pouquinho diferente só, diferente, né? mas pelo onde eu estava na Arábia, pra me chegar em Portugal, a adaptação pra mim foi ótima. Aí já adaptei logo, Tô no paraíso. E os portugueses gostam muito de brasileiro também, recebem muito bem as pessoas. Então ali eu já fui tendo esse entrosamento junto com eles. E o futebol lá também, né, como nós falamos, apesar deles gostarem dos jogadores brasileiros, mas em si, os jogadores portugueses não aceitam muito ainda de brasileiro para lá, porque tira o espaço deles. Eles falam que não precisa dos brasileiros para desenvolver, tem tudo isso. Não é à toa que o Filipão foi para lá, houve uma mudança até na mentalidade deles, por isso que Portugal conseguiu desenvolver até mais, conseguiu chegar aí nas finais do campeonato. E cada vez mais cedo os jogadores brasileiros vão para lá, né? E os clubes lá, teve uma crise muito grande lá na economia lá em Portugal, acabou muitos jogadores voltando até por fato de estar com salário atrasado. Mas na minha experiência que eu tive, foi a da melhor possível. Isso aí eu não tenho nem que ter dúvida, porque eu tive no Vitória de Guimarães, que é um clube que disputa sempre Copa UEFA lá, né? O Boa Vista disputou a Liga dos Campeões. O Desportivo de Sávio estava na segunda, mas tinha uma qualidade muito boa e conseguiu subir para a primeira. Então eu não posso nem reclamar. Tem os filhos que nasceram em Portugal, né? Então foi um local que eu me adaptei muito rápido. E tenho até vontade, né, de um dia retornar lá para visitar os amigos que eu deixei lá por trás. Você chegou a disputar alguma competição europeia? Disputei Copa UEFA, 6 anos direto, e a Liga dos Campeões pelo Boa Vista, né? Chegou a disputar a Liga dos Campeões? Eu disputei o UEFA lá, nós classificamos assim várias fases, só que depois aí tava naquela briga para ver quem nós ia pegar, cai logo Barcelona, né? Aí, jogou contra o Barcelona. Aí fomos jogar lá, tomamos 3 em Barcelona. Isso foi que ano? Isso foi, não sei se foi em 95, acho que foi mais ou menos isso. Fomos jogar lá, perdemos de 3. Tava Stoichkov ainda? Stoichkov, Romário. Romário tava voltando, né? Perdemos lá de 3-0, só que nós jogamos muito bem, né? Aí jogamos bem, aí aquela esperança. Ó, em casa nós tomamos 4 e não vimos a bola ainda. Qual que é a diferença né? Você teve a experiência de jogar tanto Liga dos Campeões, Copa da UEFA e também Libertadores. É um abismo, a gente sabe que hoje é um abismo enorme, né? Imagina naquela época, né? Mas qual que era a sensação de entrar em campo por um jogo de Libertadores e jogar? A Libertadores aqui você já sabe que vai apanhar, né? A Libertadores é loucura aqui. A Libertadores é confusão já antes. Você chega se você for jogar na cidade, mesmo. Se for jogar, já é um problema até com os torcedores. Eu lembro que nós fomos jogar Barcelona de Guayaquil, nós fomos jogar, para você chegar no estádio, você tem que passar debaixo de um túnel. Ali os torcedores ficam em cima. Quando o ônibus para, ele já pula em cima do ônibus. Ali já faz uma pressão que você fala, pô, você ganhar um joguinho, mas não sai, não. A pressão começa antes do estádio. Começa antes. Agora, a Liga dos Campeões é uma organização fora de série. O glamour da Liga dos Campeões é outra coisa. Então, é totalmente diferente. Aqui no Brasil é uma pressão imensa e lá você nem consegue chegar perto dos atletas. Ali já fica bem diferenciado mesmo, né? Bem o nível totalmente diferente. E na época que você jogou lá com Boa Vista, você lembra qual o grupo da Champions que você caiu? Lembro, na primeira fase foi Boa Vista, Borussia Dortmund. Nossa Senhora. Que caiu na época. Feyenoord da Holanda. Era um grupo da morte. Não lembro. Era o grupo da morte. Só que nós classificamos. Conseguimos classificar em segundo. Aí não lembro, fugiu a memória que agora quem que nós pegamos depois, mas só que aí depois naquela fase do mata-mata ali, nós já pegamos os fera da Europa, aí já não... Pô, mas vocês pegaram Feyenoord, Borussia Dortmund e Barcelona. Grandes times, né? Borussia Dortmund. Era um grupo da morte, né, na época. Né? E lá é importante demais se classificar, porque a classificação dá uma premiação bem grande para os clubes, né? Então é uma briga imensa por isso aí. Sem contar que provavelmente você também jogou contra o Porto, contra o Benfica no Campeonato Português. No Campeonato Português jogamos. Jogamos várias vezes lá no estádio do Dragão, né? No Estádio da Luz, no Estádio do Alvalade lá. Jogamos vários clássicos lá. Tivemos sucesso em alguns, outros nós perdemos, porque o Porto, você sabe que o Porto e o Benfica é a maior força deles lá, né? Claro, o Sport hoje está abaixo um pouco, mas... Terceira força do Campeonato Português. E lá se briga o Vitória, hoje o Boa Vista retornou depois que estava na Justiça, então são clubes que... Hoje o Braga cresceu muito, e o Braga e o Vitória eram os rivais ali, que é uma cidade perto da outra, né? Então era uma rivalidade muito grande. Então eu disputei vários jogos lá, é um campeonato muito bom de disputar também, que é bem organizado, é só de domingo a domingo, às vezes vai ter a Taça de Portugal, eles param o campeonato. Dá pra treinar, né? Diferente daqui, a semana toda tranquila, você tem um problema de uma contusão, dá tempo de você recuperar e jogar. Agora aqui, você machucou, você vem no ônibus fazendo gelo ali, tratamento... Coloca uma infiltração, faz uma infiltração. Toma logo a injeção ali no BNP ali. Pra jogar no dia seguinte. Vai jogar no dia seguinte. Mudando de fase, Gilmar, como treinador,
Você que chegou à semifinal do Campeonato Mineiro em 2012, como é que foi conseguir esse feito pelo um time pequeno, né, pelo América de Teoflotone? É um time que sem pouca expressão no cenário mineiro, né, na época, mas você conseguiu tal façanha. Como é que foi para você chegar a esse ponto? Aquele grupo, né? Nós levamos esse grupo lá para Teoflotone na época, que eu abracei o projeto junto com o Marcelo da Ramos Transporte. Ele, que já era um conhecido meu da época, quando eu fui jogador, ele tinha essa Ramos Transporte lá como a empresa e pediu para que nós pudéssemos fazer que ele é muito apaixonado com futebol, tentar fazer uma equipe para tentar... Ele tinha a imaginação dele para 2011 ele conseguir subir a uma primeira divisão. E nós chegamos em 2008, só que os jogadores que eu levei, eram jogadores já de primeira divisão. E eu levei para disputar uma terceira, levei esse grupo. E o grupo abraçou o que nós queríamos, teve o acerto, o acordo com os jogadores. E aquele time subiu logo da terceira para a segunda. E nós tivemos uma felicidade muito grande também de ficar em terceiro lugar logo em 2009, que manteve a mesma equipe. Em terceiro lugar, acabou o Rio Branco de Andradas saindo, né? E deu a vaga para nós para a primeira divisão. Só que nós tínhamos montado essa equipe, todos voltaram. Então esse andamento junto com esse grupo, que já estava bem entrosado, foi se mantendo. E eu fui pegando umas peças só que precisava ali para tentar melhorar o time. Foi o caso que eu levei o Obina, né? O centroavante Obina, Jonas Obina, que foi para o Atlético, para jogar com o Rogério. Aí em 2011, como a equipe era muito forte, trouxe o Elton Bruno, que até foi para o Ipatinga, depois foi para o Flamengo, que eu trouxe da Bahia. Conhecimento de alguns outros que foi passando para mim, e fizemos esse time muito forte. E esse time abraçou e começou a entrosar, ganhando jogos, porque para ganhar em Teoflotone era bem difícil. Então nós fomos ganhando jogos, mas dentro do que o grupo sabia, que a gente tinha que ganhar jogos também fora de casa, né? Que era contra o América, a gente precisava de ganhar o jogo, a gente sabe que o Cruzeiro e Atlético ia ser difícil. Aí conseguimos classificar, fomos disputar a vaga com o Vila, né, em casa, conseguimos classificar para a semifinal. Mas eu não posso esquecer, porque se não fosse esse grupo pegar e abraçar mesmo, era difícil chegar, porque até pelo fato de, como você diz, pouca expressão, né? E conseguimos chegar com essa equipe, mas só que assim que nós chegamos, classificamos para as semifinais. Você vê que nós tomamos goleada, nós estamos de 7 ou não sei o que, nas semifinais para o Cruzeiro. Que os jogadores todos já estavam negociados. Ninguém queria ficar nem disputar as semifinais. Você vê que ali acabou o comprometimento de todo mundo. Até eu falei problema, assim, né, até eu falei assim, pô, então vai entrar eu no campo? O jogador, pô, professor, comecei a machucar aí, mas acabou jogando, mas jogou sem comprometimento nenhum. O jogador não queria nada, até o presidente mesmo já tinha fazido festa à vontade, então... Era o Cruzeiro pela frente, os caras... Aí acabou não conseguindo, eu achava que se tivesse um comprometimento maior, a gente podia ter chegado até um pouco mais, até pelo fato de que deu liga aquele time, mas... Aí acabou desmanchando, cada um foi pro seu lado, né? Essa relação, você falou no início do programa, não, as pessoas acham que eu sou de Teoflotone, mas nasci em Belo Horizonte. Claro, você teve uma carreira fantástica no Democrata, né? Teve essa passagem do vice-campeonato em 91, mas essa campanha sua pelo América de Teoflotone também foi fenomenal, né? Foi a primeira vez que o time subiu, chegou de cara na semifinal, foi bonito aquele trabalho, né, João? O América, como tinha a Ramos Transporte por trás, né, que dava um suporte muito grande aos jogadores que a gente levava, tudo ali. Só que chegou em 2011, quando nós conseguimos chegar às semifinais, houve um problema da Ramos com o presidente do clube, né, que era o Norge Volta, que está lá, não sei se está lá até hoje. Acabou desmanchando a parceria, atrapalhou bastante, né, porque o América, se continuasse naquela andança que estava, o crescimento ia ser bem, porque você vê que nós classificamos para a Série D, ia disputar a Série D, mas depois que houve esse problema, acabou não disputando. O Fluminense não aprendeu a lição com vocês, então. O Tupi entrou na vaga que o América Teoflotone ia e acabou sendo campeão da Série D. Porque era uma equipe que podia ter ido mais longe. Podia ter dado um caldo maior, né? Então, acabou aí, mas a ligação é muito forte ainda. Você vê que eu vou lá jogar com o Democrata contra o América quando eu fui lá, o hotel parecia que o pessoal torcida toda do América lá dentro. Falei, rapaz, nós estamos concentrados para jogar com vocês aqui. Não, nós íamos te ver. Então a história ficou uma história bonita, essa marcante aí. E é legal, né, quando o time do interior consegue fazer um trabalho bacana, né? Tem um papel legal, porque é tão mais difícil você formar uma equipe forte, né, no interior do estado do que formar com os grandes, né? Os jogadores são escolhidos quase que na sorte, né? É bem complicado, até igual a gente fala, a ligação do treinador com os jogadores tem que ser bem verdadeira por isso, porque na hora que você precisa para trazê-los, até pela distância, que às vezes é igual assim, um jogador que eu ia trazer para nós, a equipe Democrata,
preferiu ficar em Belo Horizonte no Vila do que vir para cá e falar, é muito distante, tá, não sei o quê, os caras vão me dar um pouquinho a mais aqui, tem essas coisas. Então, às vezes o jogador abraça o que o treinador tá querendo, fala, não, pessoal, eu vou por causa de você aí, vai pelo projeto, acaba tendo. Então, a dificuldade é muito grande, mas a confiança que eu tenho nesses que chegaram aqui agora é muito grande. Eu vi muita qualidade nesses jogadores que estão aí e eu acredito muito que vai dar coisa boa para nós aí para 2015. Tomara. Então, no próximo bloco, nós falamos então de Democrata. Não saia daí, voltamos já já.